1 João, capítulo 2, do 12 ao 17, diz assim o texto sagrado: Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Senhor, obrigado porque temos acesso à Tua santa palavra, palavra esta que é viva e eficaz, palavra que fala aos nossos corações. Eu suplico, ó Pai, o auxílio do Teu Espírito Santo, que assim como iluminou a minha mente, possa também iluminar a mente de cada um de nós que aqui está, para retermos no coração só o que vier do Senhor. Pai, nos dê esse discernimento espiritual, esse discernimento, ó Pai, para reter a palavra santa, a palavra verdadeira, a palavra que vem do Senhor. Eu suplico o Teu auxílio para que eu possa instruir a Tua igreja. Eu oro a Ti em nome de Jesus, amém. Por assentar, irmãos. Dando então continuidade à nossa série de mensagens aqui no livro de 1 João, nós vimos em relação a esta epístola, no qual não nos é dito a partir dela quem seria o autor. Nós não temos a autoria, nem na introdução, como também na saudação final, não é mencionado quem escreveu. No entanto, nós vemos que a tradição da igreja, ela tem afirmado que seja o apóstolo João o seu autor, o mesmo que escreveu o evangelho, no qual tem o seu nome. E assim também, nós temos alguns escritos dos pais da igreja, logo no primeiro, no segundo século, afirmando então, sendo de autoria joanina, esta epístola. João, ele também não mostra aqui a quem esta carta ela está sendo direcionada. Ele não faz menção de nenhuma igreja, ele não faz menção de nenhum povo, sendo ele gentil ou sendo ele judeu. Ele também não menciona nenhum lugar a qual fora destinado, algum lugar geográfico. Nós entendemos que esta era uma epístola circular, destinada então a todos os irmãos. Essa epístola foi escrita já por volta do final do primeiro século. Vamos aqui então ver a partir do verso 12. O verso 12, João ele começa dizendo: filhinhos, filhinhos. Esse termo de filiação aparece várias vezes aqui nesta epístola. Aqui no capítulo 2, nós vemos no verso 1, aqui nesse verso 12, no verso 18 e também no verso 28. Aparece também esse termo, né, filhinhos, no capítulo 3, o verso 7 e o verso 18. Temos também no capítulo 4, o verso 4 e no capítulo 5, o verso 21. Dando a entender que João, ele era o pai na fé daqueles que iriam ler então essa epístola, né? Ele mostra essa possibilidade, né, de ter sido ele que os levou a Cristo, chamando então de filhinhos. Ele continua: escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. João, ele passa agora a mostrar o motivo pelo qual ele está escrevendo esta carta. Ele diz: filhinhos, escrevo-vos porque, qual é o motivo? Porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. João, ele estava seguro
acerca da salvação daqueles para quem ele estava escrevendo. Ele entendia que os havia levado a Cristo e que ele já havia ingressado na fé cristã, mas ele também quer dar segurança a eles, quer fazer com que essa convicção também pudesse ser abraçada por eles, que eles também tivessem essa certeza da salvação. E ele mostra que eles haviam sido salvos, né? E quer então dar a segurança para eles, mostrando o meio pelo qual eles receberam o perdão de Deus, eles ingressaram então na fé cristã. E ele diz: escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Atos, capítulo 20, o verso 28 diz: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. De acordo com as Escrituras Sagradas, nós vemos que o nome de uma pessoa, ela sempre está associada à própria pessoa. Quando então João ele diz que pelo seu nome nos são perdoados os pecados, ele quis mostrar então que pelo próprio Cristo, por causa de Jesus Cristo, que eles então foram salvos, né? Por causa de Cristo que eles haviam sido salvos. O nome sempre estava associado à pessoa. Então pelo seu nome, é pelo nome de Cristo no qual eles foram então perdoados os seus pecados. Ele diz no verso 13: pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Esse versículo por vezes é interpretado por uma linha no qual eles entendem que João está se referindo aqui a determinada classe de maturidade cristã. Então ele reconhece que os mais maduros são os pais, aí depois o não tão maduro seriam os jovens, e por fim aqueles que estavam começando a fé cristã seriam os filhos. Então ele está se referindo à classe de maturidade cristã. Eu não entendo dessa forma, mas eu entendo que João aqui, ele está se referindo à igreja no seu todo, porque a mesma verdade que ele fala para os pais se refere aos filhos, o que ele fala para os filhos se refere aos jovens, é uma mesma verdade para todos. Então ele não está distinguindo aqui nenhum grupo, mas sim ele está colocando para todos esses grupos que fazem parte da igreja, sejam ele jovens, sejam ele pais, sejam ele filhos. O que ele escreve para um serve para todos. Então ele está se referindo aqui à igreja no seu todo, e ele coloca isso dizendo pais, filhos, jovens, todos, para todos, que ele está escrevendo esta epístola. Então ele diz: pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Aqui João ele está corroborando o que ele já havia dito no verso 12, que eles têm os seus pecados perdoados por causa do nome de Jesus. E agora ele coloca que essa verdade foi consequência deles terem conhecido o Deus verdadeiro. É a partir do conhecimento que nós temos no Deus verdadeiro que nós somos então perdoados de nossos pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. É esse conhecimento do Deus verdadeiro que faz com que, através daí, conheçamos o que Deus ele tem para nós acerca da sua salvação, acerca do perdão dos nossos pecados. 2 Coríntios capítulo 4, o verso 4 diz: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. São pessoas que estão cegas no seu entendimento, na sua compreensão, a falta de conhecimento acerca de Deus. E essa falta de conhecimento, essa falta de iluminação, de conhecer o Deus verdadeiro, faz com que eles não são salvos, eles não lhe resplandece a luz do Evangelho, que é a glória de Cristo. Lucas capítulo 8, verso 12 diz:
os quais e os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que ele não se salve crendo. Então, esse conhecimento é essa verdade que é arrancada do coração daqueles que ouvem, e esse não entender faz com que eles não sejam salvos. Então, João ele mostra, ele corrobora, né, que os seus leitores ali, eles foram salvos pelo nome de Jesus, e essa salvação foi consequência deles terem conhecido o Deus verdadeiro. Pais, escrevam-nos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Aí ele continua no verso 13: jovens, escrevam-nos, porque vencestes o maligno. É interessante nós percebermos aqui que João ele coloca no pretérito: nós já vencemos o maligno, ou seja, nós estamos lutando contra um adversário já derrotado. Nós temos a vitória de Cristo que foi alcançada ali na cruz do Calvário, onde a cabeça da serpente ela fora esmagada. Então nós temos essa vitória, nós estamos lutando com o adversário já derrotado. Ele diz: jovens, escrevam-nos, porque vencestes o maligno. Nós já somos vitoriosos, a vitória de Cristo já foi concedida na cruz do Calvário, e nós estamos lutando contra um adversário derrotado. Colossenses capítulo 2, o verso 15 diz: despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. A vitória então de Cristo, ela garante a nossa vitória sobre o maligno. É porque Cristo, ele venceu ao diabo ali na cruz do Calvário. Essa é a nossa garantia, que nós estamos lutando contra um adversário já derrotado. Lucas, capítulo 10, o verso 19 diz: eis que vos dou poder. Essa palavra poder aqui, ela vem do grego exousia, e ela significa então autoridade. É diferente da mesma palavra que nós vemos lá em Atos capítulo 1, verso 8, onde diz, né, que nós temos poder ali, a palavra dunamis, né, dinamite. Aqui é uma autoridade que nos foi dada. Eis que eu vos dou autoridade, eis que eu vos dou poder, decorrente da vitória de Cristo, foi nos dada então autoridade. Autoridade sobre quem? Lucas 10, 19. Autoridade, né, poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Essa é a vitória de Cristo, nos garante então a vitória sobre o nosso inimigo. A vitória de Cristo, ela também garante a nossa vitória sobre o pecado, porque ele venceu ali a Satanás. Nós também temos a nossa vitória sobre o pecado. Romanos capítulo 6, o verso 14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. É verdade que nós ainda estamos sujeitos a pecar, e na nossa caminhada cristã, em santificação, rumo à nossa glorificação, nós estamos sujeitos a cometermos pecado, mas esse pecado, ele não domina a nossa vida, ele não tem poder para que nós venhamos viver em pecado. Eu não posso dizer que eu não peco, mas eu posso dizer que eu posso não pecar. Eu posso não pecar. Eu tenho hoje, através da graça de Deus, da capacitação do Espírito Santo, eu tenho condições de não pecar. Essa minha vida, que foi transformada em Cristo Jesus, onde nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, conforme diz Colossenses capítulo 1, verso 13, nos mostra então que nós temos condições de não pecarmos. É o que diz Romanos capítulo 6, o verso 14. Essa vitória também de Cristo garante a nossa vitória sobre o mundo, sobre essa humanidade caída, sobre essa condição que é contrária às Escrituras Sagradas.
nós temos a vitória sobre o mundanismo. Essa epístola, capítulo 5, verso 19 diz: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. O mundo está no maligno, mas nós somos de Deus e não pertencemos a este mundo. Então a vitória de Cristo nos garante uma vitória sobre o mundo, uma vitória contra o pecado e uma vitória contra o maligno. É o que ele diz aqui. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. O final do verso 13 e também o início do verso 14, ele diz: eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. O verso 14: eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Nós percebemos aqui no final do verso 13, no início do verso 14, que João ele intercala a mesma verdade que ele fala para os filhos, ele fala também para os pais, mostrando então que ele não está falando para grupos diferentes de maturidade, mas ele está falando a mesma verdade tanto para os pais como para os filhos, corroborando então o que nós mostramos, que ele não está se referindo a um grupo específico, mas a igreja no seu todo. Toda a igreja ela deve receber essa epístola e essas verdades, essa doutrina no qual o apóstolo João ele está aqui escrevendo. Aí ele continua no verso 14: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. João aqui, ele repete o que ele já havia dito no verso 13, que nós, enquanto igreja, nós estamos lutando contra um inimigo já derrotado, que nós já vencemos o maligno, mas aqui ele mostra a causa, o meio pelo qual nós temos a vitória no maligno, contra o maligno. Ele diz então, que é resultado, é em virtude, é por causa da palavra de Deus. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. É por causa da permanência da palavra de Deus em nós, é por termos a palavra de Deus, é isso que faz com que nós possamos, nós conseguimos vencer o maligno. É em virtude, é mediante a palavra de Deus que nós podemos impor a nossa vitória contra o maligno. O nosso revestimento, a nossa autoridade, a nossa imposição da nossa vitória contra o inimigo é em virtude, é como consequência da palavra de Deus permanecer em nós. Quando nós olhamos para a armadura divina em Efésios capítulo 6, nós vemos ali que Paulo, ele mostra que o cristão, ele deve ter a sua armadura, né? O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os pés calçados com a preparação do evangelho, o capacete da salvação. Todas essas armas, ele está fazendo ali uma comparação com o soldado romano que tinha essa mesma armadura, e mostrando que todas essas características, todas essas vestimentas são vestimentas de defesa. O capacete da salvação, os pés, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, todos esses são instrumentos de defesa, mas ele coloca lá um único instrumento, que seria um instrumento de ataque. O único instrumento nessa armadura toda está no capítulo 6, o verso 17, onde ele diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A única arma, o único instrumento que nós temos enquanto cristãos, que é de ataque, é a palavra de Deus. Essa que o próprio Senhor Jesus Cristo ele usou contra Satanás, para que ele pudesse vencê-lo no momento em que ele foi tentado, em Mateus capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. Então ele usou ali a palavra de Deus. É essa arma que nós temos como a única arma de ataque contra o inimigo, para nós impormos a nossa vitória. Essa a arma que o cristão ele deve ter. Jeremias capítulo 23, o verso 29 diz:
Porventura, a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a pedra. Essa é a nossa arma, é a palavra de Deus. Essa expressão no qual ele usa aqui, a palavra de Deus, se refere ao cânon completo da Escritura Sagrada, ou seja, tanto o Velho como o Novo Testamento, sobre o qual nós somos edificados, e a igreja então ela é fortalecida. Efésios capítulo 2, o verso 20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. É sobre a palavra de Deus, é sobre as Escrituras Sagradas, Velho e Novo Testamento, no qual a igreja ela é edificada. E é essa palavra em nós, permanência dessa palavra em nós, que faz com que nós possamos impor a nossa vitória contra o inimigo. O verso 15, ele diz aqui: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Conforme o contexto geral de todo o Novo Testamento, nós entendemos que a palavra mundo, ela está se referindo à humanidade caída, as pessoas que não conhecem a Deus e que não servem a Deus, que vivem na sua corrupção, vivem no seu pecado, não tem o desejo de estar diante de Deus, mas sim ofende a Ele contra os seus pecados, diante dos seus pecados, ofende a Deus por causa dos seus pecados. Então, este mundo no qual João está aqui se referindo, vem caracterizar a humanidade caída, a humanidade perdida, que se rebela, que se opõe contra Deus, assim como também os seus valores e os seus conceitos. João, capítulo 1, verso 10 diz: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. João, capítulo 17, do verso 14 ao verso 18 diz: deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque são do mundo, assim como eu não sou do mundo, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, mundo, de acordo com a Escritura do Novo Testamento, essa humanidade caída, perdida, sem Deus. Vejamos aqui algumas características, dessa humanidade caída, dessa humanidade que se opõe a Deus. Este mundo, essa humanidade caída, ela não conhece a Deus, nem os que são de Deus. Capítulo 3, o verso 1 diz, dessa epístola mesmo, capítulo 3, verso 1: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo, essa humanidade caída, essa humanidade sem Deus, não nos conhece, porque não conhece a Ele. Essa humanidade caída, no qual João chama aqui de mundo, ela também odeia os que são de Deus. O capítulo 3, o verso 13, diz assim: meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Essa humanidade caída, os seus valores, nos seus conceitos, que não aceita a palavra de Deus e que se opõe ao Deus verdadeiro, ela odeia os que são de Deus. Essa humanidade caída, ela também está dominada pelo diabo. Olha aqui o capítulo 5, o verso 19, diz: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Toda essa humanidade caída, que se corrompe, que se afasta de Deus, está no maligno. Os falsos mestres são do mundo. O mundo ouve e aceita os seus falsos mestres, rejeitando então a Deus. Capítulo 4, versos 5 e o verso 6: do mundo são, por isso falo do mundo, e o mundo os ouve. O verso 6, capítulo 4, verso 6: nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, ouve-nos, aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. O mundo, ele está perdido e precisa de redenção. Por isso Deus mandou o seu Filho ao mundo.
Deus ele mandou o seu Filho para essa humanidade caída, corrompida, separada de Deus. Capítulo 2, o verso 2. Capítulo 2, o verso 2 diz: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro, pelos do mundo. Capítulo 4, o verso 10, ele diz, o verso 10: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. O verso 14, capítulo 4, verso 14: e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Então, este mundo se refere a esta humanidade caída, humanidade corrompida, humanidade afastada de Deus. É bem verdade que em João capítulo 3, o verso 16, é nos dito que Deus, ele amou o mundo, mas quando se diz que Deus ele amou o mundo, não quer dizer que ele aceita os valores corrompidos, os pecados dessa humanidade, e que ele realmente está corroborando, está se agradando dessa humanidade caída e afastada dele. Mas o que significa é que ele realmente está determinado em salvar essa humanidade, e ele tem compaixão pelo mundo. Então Deus ele amou o mundo, mostra então que ele tem compaixão por essa humanidade, e que ele está determinado, buscando então enviando o seu Filho para salvar essa humanidade caída, afastada dele. E quando João ele diz aqui que nós não devemos amar o mundo, é da mesma forma. Nós não podemos estar nos associando aos pecados dessa humanidade corrompida, dos seus valores, dos seus princípios, do que ela tem como estilo de vida, se afastar de Deus em seus pecados. Então nós não devemos nos associar a Ele e nos alegrarmos com Ele, mas isso também não nos impede de nós termos compaixão por essa humanidade, de nós então investirmos todos os nossos esforços para poder salvá-los, para poder pregar o Evangelho, para poder apresentar a Cristo a essa humanidade. Nós não pertencemos a esse mundo, e nós não devemos amar o mundo, visto que nós não nos corrompemos, não nos envolvemos, nós não pertencemos a este estilo de vida corrompido com seus valores, afastado de Deus. Mas ao mesmo tempo, nós devemos amá-lo, a semelhança que Deus amou, tendo compaixão pelas almas e fazendo de tudo o que podemos para então levá-los à verdade através de Cristo Jesus. 1 Timóteo capítulo 5, verso 22 diz: não participes dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Não participe do pecado alheio, não participe, conserva-te a ti mesmo puro. Mas podemos ter compaixão desses que não conhecem a Cristo. O verso 15, ele continua: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui João, ele dá a razão, porque nós não devemos amar o mundo e nem o que no mundo há. Ele diz: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Este é o motivo pelo qual nós não devemos amar o mundo. Quando ele fala que o amor do Pai não está nele, ele está referindo que não há amor em nossos corações para com o Pai. Os valores de Deus e os valores do mundo, eles são opostos, eles são antagônicos, eles são divergentes um do outro, de forma tal que se alguém se associa a este mundo, amando este mundo, está caracterizando que ele não ama a Deus, ou seja, ele não tem amor no seu coração para com Deus, está ratificando, corroborando o seu estado, a sua condição de oposição a Deus, visto que os valores do mundo são divergentes, são antagônicos em relação aos valores de Deus. Se você ama o mundo,
caracteriza isto, que o amor do Pai, ou seja, você não tem amor no seu coração para com o Pai. E este é o motivo que você não deve amar o mundo e nem o que no mundo há. Demas, ele abandonou o apóstolo Paulo e o serviço cristão por causa do amor ao mundo. 2 Timóteo capítulo 4, o verso 10, ele diz: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para Dalmácia. Evangelho de Mateus capítulo 6, o verso 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não há como nós amarmos o mundo e amarmos a Deus ao mesmo tempo. Se a pessoa ama a Deus, ela não ama o mundo, e se ela ama o mundo, ela não pode amar a Deus. Mateus capítulo 24, o verso 12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. O que faz com que as pessoas se voltem para o mundo, o que faz com que ela deseje o mundo e ame o mundo, é uma consequência do seu pecado, da sua iniquidade. Ela se esfria para com Deus, e ela então aquece o seu coração em relação ao mundo. Isso é resultado da sua própria iniquidade. Mateus capítulo 24, verso 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Há uma necessidade de nós nos posicionarmos em relação a quem nós queremos servir. Se nós queremos servir a Deus, nós devemos odiar o mundo. Se nós queremos servir o mundo, nós estamos nos rebelando contra Deus. Não podemos ficar em cima do mundo, mas temos que ter uma posição radical em relação a quem nós queremos servir, a quem nós queremos entregar a nossa vida, quem vai ser o Senhor sobre nós, a quem nós estamos dispostos a nos consagrarmos, investir os nossos talentos, os nossos dons, a nossa inteligência, a nossa capacidade, e querer viver para Ele, ou o mundo ou a Deus. Não há neutralidade, e não podemos estar titubeando em relação à fé cristã e à vida mundana. Apocalipse capítulo 3, o verso 15 e o verso 16 está escrito: o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Não há neutralidade. A condição então de viver essa vida dúbia, tanto no mundo como então servindo a Deus, é algo horrendo para o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz: porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. O que Deus espera de nós é uma posição radical em querer servi-lo, e servindo a Ele, nós não podemos amar o mundo e nem o que no mundo há. Aqui no verso 16 e no verso 17, João ele passa a explicar por que quem ama o mundo não ama a Deus. O que caracteriza essas pessoas que mostram, porque elas amam o mundo, elas não estão amando a Deus. Aí no verso 16 ela começa: porque tudo que há no mundo, essa expressão tudo que há no mundo sintetiza todas as coisas más que há no mundo, ou seja, caracteriza esse mundo caído, esse mundo afastado, ele sem Deus. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne. Essa palavra concupiscência, ela significa desejo, ela significa vontade, ela significa cobiça. É uma palavra que normalmente é usada na escritura sagrada, sempre com uma conotação negativa, ou seja, é uma cobiça, é um desejo, é uma vontade de algo ruim, de algo que não agrada a Deus, de algo mal, de algo que não provém da parte de Deus. É uma concupiscência. Aí ele diz aqui: a concupiscência
da carne. Carne tem o sentido da nossa natureza pecaminosa, a natureza corrompida do homem. Então, quando ele diz a concupiscência da carne, seria esse desejo carnal, seria essa vontade, essa cobiça da nossa natureza caída. É nós darmos vazão para essa nossa natureza adâmica, a nossa natureza sem Deus, levando ela a suprir as necessidades dela. Ele diz, porque tudo que há no mundo, o que há no mundo? Essa concupiscência carnal, os seus desejos da carne, a sua natureza caída, quando ela quer se manifestar, isso caracteriza algo mundano, algo mundano. Ele diz, a concupiscência dos olhos, voltando aqui, a concupiscência da carne, só para nós termos uma ideia do que Paulo se refere à concupiscência da carne. Efésios capítulo 2, o verso 3 diz, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Gálatas capítulo 5, do 19 ao 21, ele diz, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, todos esses desejos que caracterizam então essa natureza caída, isso reflete algo mundano, algo que caracteriza esse mundo caído. Aí ele continua, a concupiscência dos olhos é a vontade de contemplar aquilo que agrada aos seus olhos, mesmo que seja contrário à vontade de Deus. Isso é a concupiscência dos olhos. Você, a partir dos seus olhos, você querer agradá-lo e satisfazer os seus olhos, mesmo que isso é contrário à santidade, à vontade de Deus. Alguns exemplos que nós temos aqui na Escritura Sagrada. Eva, ela percebeu que o fruto proibido era agradável aos olhos e se deixou levar pela concupiscência dos olhos que entrou no seu coração. Gênesis capítulo 3, o verso 6, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Davi, ele desejou então a Betseba, uma mulher casada, esposa de Urias, mesmo que fosse contrário então à vontade de Deus, uma mulher de um outro homem, ele quis satisfazer os seus olhos. 2 Samuel capítulo 11, o verso 2, e aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Essa é a concupiscência dos olhos, desejar algo que é errado, satisfazendo então os seus desejos, o seu olhar, mesmo que seja contrário à vontade de Deus. Acã, nós vemos lá em Josué no capítulo 7, após ele ver a bonita capa babilônica entre os despojos proibidos, ele desejou e ele tomou para si de uma forma oculta, trazendo então a maldição para o povo de Israel. Josué capítulo 7, o verso 21, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Então esse desejo carnal e esse desejo dos olhos são algo que reflete o mundanismo, no qual nós não devemos amar. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida,
não é do Pai, mas do mundo. Essa soberba da vida pode ser entendida como uma confiança vaidosa e arrogante nos bens materiais. A pessoa não vive por fé, mas ele olha para o que ela tem, pelas suas posses, pelo que ela possui, e ela tem então uma soberba arrogante em relação aos seus bens materiais. Lucas capítulo 12, do verso 15 ao verso 21 diz: e disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhes disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. É esse verso 17. O verso 16 é a cobiça, né? A soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Essa soberba, confiar nas coisas materiais. Verso 17, a parte A: e o mundo passa, e a sua concupiscência. Aqui João, ele está fazendo um contraste entre a efemeridade do mundo com a eternidade de Deus, mostrando que esse desejo da carne, mostrando que a concupiscência dos olhos, mostrando que esse mundo, essa humanidade caída, tudo vai passar, que todos esses desejos ele vai passar, que isso é efêmero, que ele não consiste em algo eterno, em algo real, mas algo transitório, algo que vai passar. João ele já havia dito, né, aqui no capítulo 2, no verso 8, que as trevas elas irão passar. Capítulo 2, o verso 8: outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. E agora ele acrescenta que este mundo, juntamente com as suas concupiscências, também isso vai passar. O que João ele está mostrando é que essa humanidade, juntamente com os seus valores, juntamente com as suas concupiscências, com as suas cobiças, essa humanidade sem Deus, ela está minuto a cada minuto se preparando para o juízo final, e ela vai se encontrar com o Deus verdadeiro, onde haverá então a destruição de todas as coisas mundanas, de acordo com o juízo divino. Ela vai passar, o mundo passa, e a sua concupiscência, o mundo ele se aproxima a cada vez mais para se encontrar com Deus e receber o seu castigo como consequência de se afastar-se de Deus, da sua corrupção, de viver essa vida nababescamente, sem querer servir ao Deus vivo. Tudo isso vai passar, tudo isso passa. Apocalipse capítulo 21, verso 8 diz: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, que arde com enxofre, com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O mundo passa, e toda a sua concupiscência. Aí ele continua: mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ele contrasta então em relação a esse mundo que vai passar, que é efêmero, com aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que se consagram, que buscam viver uma vida santa em obediência a Deus. Este vai permanecer para sempre. Aqui talvez seja uma referência ao cristão que, não obstante as suas dificuldades, as suas lutas, não obstante as suas tentações, ele continua se consagrando e servindo a Deus, e aquilo que ele não consegue por si só, pelos seus esforços,
Deus então o capacita para que ele consiga permanecer para sempre. 1 Tessalonicenses capítulo 5, o verso 23 e o verso 24 diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e a vossa alma e o corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mostra que o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, todos eles devem ser conservados, irrepreensíveis pela vinda do Senhor. Mas olha como ele diz aqui no verso 24, 1 Tessalonicenses 5, verso 24: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aquele que te chama, ele é fiel, e ele é que fará isso em sua vida. É ele que vai te santificar em tudo, em tua alma, em teu espírito e seu corpo. Aquilo que você não consegue pelos seus esforços, de acordo com a sua capacidade, com a sua luta, a graça de Deus lhe capacita. Fiel é o que te chama, e ele que fará essas coisas em você. É ele que vai te santificar, a sua alma, o seu corpo e o seu espírito, dando então condições para aquele que faz a vontade de Deus permanecer para sempre, em nome de Jesus. Vamos ver aqui algumas lições que esse texto então nos ensina. A primeira lição que esse texto nos mostra é que nós temos o perdão dos nossos pecados somente através de Jesus Cristo. O que ele diz no verso 12: filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome, ou seja, através de Cristo, por causa de Jesus Cristo, então somente por causa dele que nós temos o perdão dos nossos pecados. A segunda verdade que esse texto nos ensina: a vitória da igreja sobre o maligno já foi conquistada por Cristo. Nós estamos diante de um inimigo que já foi derrotado. Jovens, escrevam-vos porque já vencestes o maligno. A terceira lição que esse texto nos dá é que a permanência da palavra de Deus no cristão consiste em sua fortaleza espiritual para vencer o maligno. Não obstante nós estarmos diante de um inimigo derrotado, mas ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Não devemos estar sem nos preocuparmos, né, com os seus ardis. Ele é ardiloso, né? Ele se levanta de uma forma covarde contra os cristãos, e é através da palavra de Deus no cristão, a permanência da palavra de Deus, que nós podemos impor a vitória de Cristo sobre o maligno. A quarta verdade: não devemos amar o mundo e nem o que no mundo há, não obstante nós termos amor pelas almas perdidas. Sim, Deus ele amou o mundo, ou seja, demonstra a sua compaixão e a sua determinação em salvá-la. Assim também nós devemos mostrar essa compaixão e fazer de tudo para salvar os perdidos. Mas não somos do mundo e não pertencemos a este mundo, aos seus valores, às suas características corrompidas, sem Deus, e que se opõem ao Deus Santo. E por último, nós vemos que não existe neutralidade. Quem ama o mundo não ama a Deus. Por isso nós temos que ter uma posição radical em relação a quem nós queremos servir. Vamos orar. Ó Deus, eu suplico a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Tu nos dê da Tua graça, a capacitação do Teu Espírito Santo, para servir e glorificar o Teu nome, através, ó Pai querido, da Tua benevolência, da Tua misericórdia, do revestimento do Teu Espírito sobre nós, que possamos viver em consagração a Ti, e não amar esse mundo, e não servir esse mundo, mas glorificar ao Senhor, através de Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos. Eu oro ao Senhor, em nome de Jesus, amém.